Adolescência, essa minissérie da Netflix que tá dando o que falar, é o tema do vídeo de hoje. Olá, bem-vindos ao Universo Psi. Eu sou Carol Teixeira e, atendendo a pedidos de alguns seguidores do canal, hoje a gente vai conversar sobre a série Adolescência, na verdade, uma minissérie da Netflix que tem dado o que falar, não apenas por ser uma série que figura dentre as mais assistidas da plataforma, se eu não me engano, ela ainda ocupa o lugar de número 1 em séries assistidas, como também ela tem tido a particularidade de gerar um impacto muito grande nos seus espectadores. Inclusive, a gente vai conversar um pouco sobre esse aspecto da série aqui ao longo do vídeo. Mas antes, 2 recados básicos. O primeiro, gente, é o alerta de spoiler. Eu ia dizer para vocês que eu ia tomar cuidado para não dar spoiler, mas eu já estou vislumbrando que não vou conseguir muito. Então, se você ainda não assistiu a série e preferir, vai lá, assiste a série, depois volta aqui no vídeo. E o outro recado, na verdade, é um lembrete para você que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E se gostar do vídeo, deixe seu like. Bom, para a gente conversar sobre a adolescência, eu separei aqui 4 aspectos importantes da série, tá? Então a gente vai conversar sobre o comportamento do adolescente Jamie Miller. A gente vai conversar um pouco sobre a família Miller, né, a família do adolescente, e vamos conversar ainda sobre o uso de redes sociais e internet por adolescente, até porque a série traz um alerta muito importante em relação a esse tema, e vamos conversar também sobre esse impacto que a série tem causado naqueles que têm assistido aos seus episódios. Então, bora lá! Logo no início da série, a gente tem a cena da polícia invadindo a casa da família Miller, bem cedo, ainda pela manhã. É uma cena impactante, porque a polícia já chega de uma forma contundente, firme, arrombando a porta da casa, gritando com os membros da família para que eles se abaixem, fiquem deitados no chão, ou no caso do pai do adolescente que está na escada, para que ele levante as mãos, e a polícia vai direto ali para o quarto do adolescente Jamie Miller, de 13 anos, que é surpreendido com isso tudo. Ele está deitado na cama ainda, né? Leva um susto danado. O pai do adolescente está ali um tanto paralisado, porque ele não tem muito o que fazer, está tentando entender o que está acontecendo. A mãe do adolescente em desespero no andar de baixo, a irmã também mais velha, muito assustada, tentando entender o que acontece. E é muito interessante, porque nessa cena inicial a gente tem alguns elementos que contribuem para que a gente fique impactado. Além dessa firmeza da operação policial, a gente tem uma mãe no andar de baixo gritando, mas ele é só um menino, mas ele é só um menino. A gente tem um adolescente que tem ali uma fisionomia, um porte físico, que em parte lembra um adolescente, mas que em parte ainda remete a um menino. A gente tem também um adolescente que, quando o inspetor que está ali responsável pela operação olha, fez xixi nas calças, possivelmente por conta ali do susto que ele levou, do medo, né? Tanto é que o inspetor, ele pede ao pai do adolescente para ir até o quarto, ajudar o adolescente a se trocar. Então notem que interessante, a gente tem um adolescente que é preso por suspeita de homicídio, ele tem 13 anos, mas nessa cena a gente tem alguns elementos que fazem com que a gente ache aquela operação um tanto descabida, desproporcional, e nossa, o que é isso? É um menino, né? Como a mãe diz. Então a gente tem a mãe gritando que ele é um menino, a gente tem o xixi na calça, a gente tem ali também essa fisionomia, esse porte, que não é tanto de um adolescente mais robusto, né? Em parte lembra, assim, o menino que está ainda na transição para a adolescência. Isso tudo contribui para que a gente fique mais impactado e, de algum modo, mais solidário ali com o que o adolescente e a sua família está passando, né?
Imediatamente depois ele é conduzido até a delegacia, é uma cena longa, essa é uma característica muito interessante da minissérie, aliás, é uma minissérie que, pelo menos pelo que eu pude perceber, gente, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista e sou professora, eu não sou formada em cinema, tá? Estou compartilhando com vocês também a minha impressão enquanto espectadora, mas eu tenho a impressão de uma minissérie cujas cenas praticamente não têm cortes. Lembra até um documentário nesse sentido, assim, também, né? A gente vai acompanhando passo a passo o que vai acontecendo. A gente fica bem, assim, nessa posição de alguém que está esperando o que vai acontecer. E nessa cena do Jamie sendo conduzido para a delegacia, ali no carro, com o inspetor Bascombe, se eu não me engano, né? A gente tem ainda o Jamie chorando, ele não está suportando tanto aquela situação, ele grita em alguns momentos, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Isso dá uma agonia para a gente. Inclusive ao ver ali o trabalho de quem está conduzindo ele até a delegacia. Vocês imaginem que dia de trabalho duro para um profissional como esse enfrentar. O que eu pude pensar a respeito do comportamento do adolescente Jamie Miller diante da acusação seríssima, gravíssima, de homicídio. Pessoal, num primeiro momento, eu cheguei a levantar algumas hipóteses que pudessem ali, acho que amenizar para o Jamie, sabe? Consequentemente, para mim. Porque se vocês estiverem aí com a série fresca na cabeça de vocês, diante da acusação de homicídio, o adolescente ele sustenta uma fala, que é a fala "não fui eu". Ou uma outra fala muito parecida com essa, mas ainda assim ligeiramente diferente, que foi "eu não fiz nada de errado". E ele é firme ao sustentar essas falas, apesar de todos os elementos apontarem para o fato de que ele fez mesmo. Mas ainda assim, diante dessa fala dele, eu cheguei a levantar algumas possibilidades. Uma, menos crível, é que ele, de fato, talvez não tivesse feito aquilo, tá? Talvez ele até tivesse estado presente numa cena, assim, de violência, né? Mas eu cheguei a aventar a possibilidade de que talvez ele não fosse o protagonista, talvez um amigo dele tivesse sido o protagonista de um ato de violência contra a menina, ele tivesse ali participando de algum modo, talvez como espectador ou dado alguma contribuição, mas que ele até tivesse saído dessa cena antes desse desfecho trágico final e que talvez ele nem tivesse ali consciência ainda do que aconteceu, né? Que seria, no caso, a morte da menina. Por isso, esse não fui eu, eu não fiz nada de errado. A outra possibilidade, gente, foi na linha de uma dissociação da consciência ou, lembrando aí o filme Fragmentado, um transtorno dissociativo de identidade. Mas isso tudo, eu confesso para vocês, que foram assim foi mais uma busca de explicações que pudesse me manter ali numa posição ainda de acreditar um pouquinho no Jamie, tá? Porque, de fato, tudo indicava que ele tinha cometido esse ato mesmo, né? Em relação ao comportamento dele, o que me chama mais atenção é ele sustentar essa fala, apesar de tudo indicar o contrário. Inclusive, a gente tem a exibição das câmeras de segurança ali, né, do local em que o crime aconteceu. E, além disso, uma ausência ali de envolvimento, de culpa, de remorso, né? A impressão que eu tenho é que o choro dele é muito mais um choro, assim, diante da possibilidade de ser preso, de algo ruim acontecer com ele, ou de ter algum problema na relação com o pai, que é uma figura importante para ele, do que necessariamente um choro de remorso mesmo, sabe? Ainda em relação ao comportamento do Jamie, não dá pra gente dizer que foi um ato impulsivo, né? A gente está falando de um homicídio que envolveu 7 facadas. Não foi uma facada, foram 7 facadas. Então a gente está falando de um adolescente que estava portando uma faca, que ele teve um trabalho prévio para conseguir
pelo que eu entendi, com um colega dele, não foi isso? Então ele foi lá, conseguiu essa faca, seguiu a menina e deu 7 facadas. Então também não dá para a gente colocar esse ato na conta de um comportamento impulsivo, né? Além disso, eu quero fazer um parênteses aqui para um dado muito curioso, que eu não sei se vocês perceberam. A gente está falando de um adolescente que deu 7 facadas numa menina. Ó, não disse que eu não ia conseguir evitar o spoiler, mas pelo menos eu avisei, né? Tá avisado. Ele deu 7 facadas numa menina, né? E, gente, a gente está falando de um adolescente, olha que contradição, né? Olha como o sujeito é interessante, né? Que tem medo de agulha, que passou um sufoco danado para colher sangue ali junto à enfermeira na delegacia, né? Falando agora da família Miller, tá? O que eu pude notar, a impressão, né, que essa família me passou, é de uma família, gente, como outra qualquer, né? Com as suas qualidades, seus defeitos. A gente tem ali a filha mais velha do casal, a irmã do Jamie, se eu não me engano, ela tem 18 anos ou algo por aí, né? Uma menina interessante, né? Preocupada com o irmão, preocupada com os pais. Me pareceu que ela tem uma resposta ali diante dessa situação, que é um verdadeiro pesadelo familiar, né? Uma resposta compatível com a gravidade da situação. Eu gostei muito de uma cena que teve na delegacia, quando a família encontra o inspetor Bascombe, logo depois da prisão do Jamie, né? Em que a família, a mãe, o pai, estão ali numa postura de atacar a polícia, né? Eles arrombaram a nossa casa, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, empurraram a nossa filha, né? Podiam ter machucado ela, quebraram a nossa casa toda, destruíram. Quer dizer, é uma postura, e aí já falando também do pai e da mãe, que, gente, dá até para esperar numa circunstância como essa. Eles foram pegos tão de surpresa, é uma cena, eles passaram, né, por uma situação tão traumática, que ali na delegacia, mais acuados, num primeiro momento, o que eles fizeram foi atacar, né? E nesse momento, a adolescente tem uma postura que eu achei muito bacana. Quando a mãe diz assim, por que empurraram a minha filha no chão? O inspetor Bascombe, aliás, muito profissional, né? Como eu disse, num dia muito difícil de trabalho, ele diz com toda a tranquilidade, né? E com referencial simbólico bem estabelecido. Olha, se vocês acharem que alguma coisa foi exagerada, vocês podem prestar queixa, mas provavelmente não foi isso que aconteceu. Provavelmente nós pedimos a filha de vocês para se deitar por precaução, em nome da segurança dela própria, né? E nesse momento, a filha, mesmo diante do desespero dos pais que estão ali atacando a polícia, ela diz, não, foi isso mesmo que eles fizeram, eles não me empurraram. Quer dizer, eu achei uma jovem centrada, responsável ali pela própria palavra que ela está emitindo, muito diferente do irmão, né? Uma jovem ali que consegue se separar ali dessa reação da família. Então, gostei, achei interessante, tá? Em relação ao casal, pessoal, a gente tem ali uma mãe que talvez possa ter sido em algum momento um pouco mais omissa, né? Vendo o filho ali no quarto muito tempo, nas redes sociais. A gente tem um pai que é mais explosivo, mas a gente tem um casal que tem pontos muito bacanas, né? Eles passaram por algo muito complicado. E enquanto casal ficaram juntos. Eles ficaram juntos enquanto casal. A gente não teve ali o que muitas vezes a gente vê em famílias que passam por situações semelhantes, que é um acusar o outro. A culpa é sua, você trabalha demais, não dá atenção ao seu filho, né? Ou o pai acusando a mãe, não, você tinha que ter visto isso, você é que fica em casa com ele. A gente não teve isso. A gente teve um casal que ficou junto, um casal que pôde olhar para si, se perguntar, será o que a gente fez de errado? Será que a gente poderia ter feito mais? Inclusive, o último episódio é muito impactante, né, nesse sentido. A gente tem um diálogo do casal ali muito profundo, né?
em que eles conseguem falar um com o outro sem acusações. E, além disso, eu achei interessante a postura deles com a filha mais velha, né, que também estava passando por aquela situação difícil. E eles, em vários momentos da série, mostraram uma preocupação em acolher essa filha, em preservá-la disso tudo na medida do possível, porque tem coisa ali que não tem como, ela vai ter que passar por certas situações, né? Não dá para evitar tudo. Mas achei esses pontos interessantes. Sobre a questão da internet e do uso de redes sociais por parte de crianças e adolescentes, eu acho que essa série traz um alerta muito importante para nós enquanto sociedade e para os pais em geral. Principalmente um alerta em relação à ideia de muitos pais de que se o filho está em casa, no quarto, ainda que no computador, no celular, ele está seguro, né? Não tem esse discurso hoje em dia, pessoal? Não, eu prefiro que meu filho fique em casa. A gente dá uma estrutura para ele ficar em casa, ele prefere ficar lá no canto dele, no computador, jogando o jogo dele, e a gente prefere porque lá fora a situação está muito complicada, o mundo está muito ameaçador, né? É difícil fazer amizade como se fazia antigamente. Pois é, mas antigamente os pais muitas vezes queriam conhecer os amigos do filho, não era isso? Eu sei com quem ele anda, eu conheço o pai, eu conheço a mãe, eu prefiro que ele traga os amigos aqui para dentro de casa, para a gente acompanhar essas relações de amizade que são fundamentais na adolescência. O que essa série traz é um questionamento em relação a essa ideia. Não é porque um adolescente está no quarto e os pais sabem onde ele está, que ele está seguro, né? Do mesmo modo que não é porque o adolescente está dentro do quarto que ele está sozinho, não é isso? É claro que é importante para um adolescente ter a sua privacidade, mas isso não pode ser confundido, né, como uma postura flexível demais e até mesmo omissa de muitos pais de não querer saber o conteúdo que os filhos vêm consumindo na internet e que amigos são esses, que pessoas são essas com as quais o filho fica conversando durante horas, muitas vezes, lá na privacidade do seu quarto. Então eu acho que, de fato, essa série traz esse alerta e é importante a gente poder pensar sobre isso. Por fim, eu queria falar sobre o impacto que essa série tem causado nos espectadores. Esse impacto, me parece, tem se dado muito pela via da angústia. Fundamentalmente porque a gente está falando de uma minissérie que traz um conteúdo que é um conteúdo que já foi abordado em muitos filmes, séries, documentários. Então não me parece que o impacto que essa série causa na gente é devido ao teor da violência, necessariamente. A gente tem contato com outras produções que exploram essa temática, tá? O que me parece é que essa série causa um impacto maior na gente, que novamente, né, repito, me parece muito assim que se dê pela via da angústia, porque nessa série especificamente, a gente não consegue encontrar um único elemento, um único culpado para o comportamento do adolescente, não é isso? A gente não consegue dizer com firmeza, não, a culpa foi do pai, a culpa foi da mãe ou dos pais, a culpa é da escola, a culpa é do amigo XYZ, ou a culpa é do transtorno mental XYZ. Nessa série a gente não consegue fazer isso, pessoal. Essa série tem uma complexidade que eu acho, sinceramente, muito bacana, tá? Além de um outro elemento que contribui para esse impacto sobre a gente, que é a própria estrutura da gravação das cenas, né? Como eu disse no início do vídeo, são cenas, eu chamei de longas, né? Mas são longas porque não parece que as cenas tenham corte, né? E a gente também fica numa posição, enquanto espectador, de ir acompanhando o trabalho daquelas pessoas que estão lidando com uma situação muito difícil. Então a gente fica ou na frente do personagem, né? E ele vai caminhando assim na nossa direção e a gente acompanhando,
ou que aconteceu muito no primeiro episódio, a gente está atrás, né? Vendo ali, por exemplo, o inspetor, a sargento andando, né? A enfermeira, e a gente está ali acompanhando, quase a sensação que dá é que é em tempo real, tentando entender o que está acontecendo, né? Então, em parte, eu acho que a nossa angústia também tem a ver com isso, tá, pessoal? Olha só, a gente consegue se identificar com todos os personagens dessa série. Todo mundo aí, ou quase todo mundo, pelo menos, né, conhece o pai como o pai do Jamie, conhece uma mãe como a mãe do Jamie, conhece uma adolescente como a irmã do Jamie, conhece um adolescente com traços parecidos com o do Jamie. Todo mundo aí conhece profissionais de educação como aqueles que nós vimos na escola do Jamie. Todo mundo aí também conhece trabalhadores como o inspetor, que está ali lidando com situações difíceis, também preocupado com as suas questões em casa, com seu filho, que também é adolescente. Então, é uma série que eu acho que desperta a nossa empatia, né? Bom, pessoal, eu fui falando livremente, né, de alguns aspectos que me chamaram a atenção, desses 4 aspectos, né? Espero que tenha ajudado aí nesse processo de elaboração dessa série tão impactante. E é isso. Se algum aspecto que não foi trazido aqui nesse vídeo tiver chamado a atenção de vocês e vocês acharem que ele merece um vídeo aí à parte, não deixe de comentar, que a gente está sempre aqui, a gente do Universo Psi está sempre acompanhando os comentários e tentando construir um canal de forma conjunta com vocês aí que nos acompanham, tá bom? Até a próxima. Abraços!